Sejam bem-vindos ao nosso programa Pensando Família, um espaço dedicado a você que deseja entender um pouco mais sobre a sua família e a criançada em casa. Fique com a gente e aproveite esse momento. Eu sou o pastor Alexandre, professor e pastor do Colégio Concórdia de Santa Rosa, e a cada semana teremos um convidado com conhecimento sobre algum aspecto importante da relação familiar, a educação de crianças e a vivência pessoal. E não esqueça de compartilhar. Deixe seu comentário para que nós possamos fazer sempre melhor. Aproveite e fiquem bem. Bem-vindos ao nosso programa de entrevista aqui do Colégio Concórdia, hoje com a presença ilustre do nosso professor, o professor Kelvin Bon. Ele é professor de inglês aqui no Colégio Concórdia, já há alguns anos está aqui com a gente. Também é músico, multi-instrumentista, cantor de primeira, né? Tem um espaço bem legal dentro do Spotify, publica vídeos no YouTube também. E é uma alegria para nós poder contar com a tua participação aqui para falar um pouquinho a respeito de um assunto que tem a ver com o dia a dia da escola, mas também com o dia a dia das famílias, né? Que é o aprender um novo idioma, uma nova língua. Hoje existe uma necessidade de mercado em que as pessoas ficam se perguntando o que eu vou aprender para me colocar bem no mercado. Ou quando os pais falam, e esse programa também é dedicado para os pais, sobre o que eu vou ensinar para o meu filho para que ele esteja preparado. Então, obrigado, Kelvin, pela presença, participação aqui no nosso programa de entrevista, e vamos conversar a respeito um pouquinho desse assunto. Então tá, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui no programa. E vamos lá, pessoal, vamos ver o que a gente vai conseguir concluir hoje com a nossa conversa. Joia. Kelvin, assim, trabalhando aqui na escola regular e também junto num cursinho da cidade, né, um cursinho bem conhecido, existe uma diferença bem grande entre um ambiente e o outro ambiente. Mas o objetivo das pessoas de procurar o inglês, eu acredito que seja mais ou menos o mesmo. Aprender para estar preparado. Aprender com um objetivo maior, quer seja fazer turismo, quer seja fazer então um intercâmbio, quer seja aprender a ler uma literatura em outra língua. E tem pessoas que procuram aí o inglês, que é um mais assim que se destaca. Tem o espanhol também, que é uma língua que se procura bastante, até por nós estarmos aqui no país da América Latina. E muitos procuram o alemão também, né? Então, faz mais ou menos 5 anos que eu estou exercendo a profissão de professor dessa língua. E a mudança nesses 5 anos, assim, do porquê das pessoas procurarem essa língua mudou muito. A necessidade, quando eu comecei, os meus alunos geralmente pensavam assim: vou aprender inglês porque é uma paixão, porque eu consumo conteúdo em inglês, eu assisto vídeos em inglês, eu escuto músicas em inglês, meu sonho é viajar. E o pessoal buscava inglês por causa disso. Porém, hoje, a maioria dos meus alunos adultos, eu digo adulto, jovem adulto, 20 anos ali se formando, estudando na sua faculdade, eles estão ali porque eles sabem que eles não vão conseguir uma vaga, eles não vão conseguir nem uma chance de uma entrevista numa empresa se eles não tiverem inglês. Então dá para ver nos olhos dos alunos a necessidade e eles entendem que eles precisam daquilo. É claro que não é todos. Ainda tem aqueles que vão pelo gosto, por gostar da língua, mas a grande maioria está no curso de inglês pela essa extrema necessidade do mercado de trabalho. Existe também um foco muito grande no turismo e também no intercâmbio pelo exterior, quando muitas pessoas procuram os cursos vislumbrando uma viagem para fora do país. E muitos conseguem mesmo isso, se destacam no curso, né? Tem uma estatística que mostra que nos últimos anos aumentou em 20% o número de pessoas que procurou os cursos de inglês para fazer um intercâmbio. É interessante assim, a pesquisa mostra que os lugares para onde as pessoas procuram ir, às vezes é o que diferencia a escolha do curso. Eu faço intercâmbio no Canadá, então eu vou me matricular por lá. Eu faço intercâmbio na Austrália, então eu vou me matricular naquele curso. Tem um lugarzinho bem interessante que é uma ilha, né, perto do norte da África, que é a Ilha de Malta. É um arquipélago situado na região do Mediterrâneo e é um lugar paradisíaco. Então um cursinho que diz assim: vem na minha escola que tu vai fazer um intercâmbio
E a questão do turismo. Nas Ilhas de Malta, já vende o curso por si só, né? Então é interessante isso, o interesse das pessoas pela viagem também. Também eu acho que é uma questão histórica, se a gente for analisar. Antigamente, eu penso pela experiência dos meus pais, a pessoa que era considerada bem-sucedida é aquela que tinha mais bens, né? Que possuía uma casa própria, um carro do ano. E hoje em dia, falando agora dos meus alunos aqui em ensino médio, ensino fundamental 2 ali, eles não estão tão preocupados assim nos bens que eles vão adquirir, mas sim nas experiências que eles vão adquirir. Faz sentido? Com certeza, até porque os pais, os avós adquiriam quantidade de bens para passar como legado para os filhos, né? Para nós, no caso. E agora as pessoas querem adquirir experiência, tem muito a ver isso. Então o aumento da busca por uma viagem ao exterior tem a ver com isso. Tem a ver da busca do jovem, do adulto, a felicidade, a experiências, a se descobrir. E a gente vai ver que isso vai ter um impacto muito grande na hora de tu entrar na tua empresa, no mercado de trabalho. Pelo fato de tu ter tido uma experiência no exterior, tu vai criar uma empatia muito maior, porque tu participou de uma outra cultura, tu vai criar a habilidade de se conectar com as pessoas, a habilidade de se comunicar com as pessoas, tu vai ser uma pessoa muito mais dinâmica, né? Mais amigável, vai conseguir resolver problemas mais facilmente também, porque tu aprende muito a resolver problema numa viagem. Então isso eu acho que ajuda bastante, vale a pena. Isso, e o mercado de trabalho é um dos nossos próximos programas. O que o mercado espera do profissional, já tem uma pesquisa feita que diz que não se espera mais tanto a formação acadêmica, mas sim uma facilidade de relacionamento. Então uma viagem para o exterior acaba ajudando realmente isso. É uma das perguntas que a gente tinha também, quanto a proporcionar para as crianças, os jovens, adolescentes, uma oportunidade de trabalho, tendo um curso de inglês agregado. Né? Então isso é bastante importante. Também não quer dizer que a pessoa vai ter que ter o inglês para estar muito bem posicionado no mercado. Ela pode ter uma ascensão no mercado de trabalho sem ter o inglês, mas tendo, num momento de seleção, com vários candidatos com perfis parecidos, se destaca quem tem com certeza o maior conhecimento. Professor Kelvin, aparece no seu curso, nos seus professores, seus alunos, né, aquela ideia de que os pais quiseram dar para os filhos uma oportunidade que eles não tiveram na sua infância, porque hoje ter acesso a um curso de inglês está muito mais acessível do que era um tempo atrás. Antigamente tinha 2 escolas, né? Hoje tem várias escolas no município, e o ensino de inglês na escola regular, que depois a gente vai falar um pouco sobre isso, está muito mais avançado do que era um tempo atrás. A gente aprendia poucas coisas dentro do inglês em sala de aula e precisava de um cursinho para fazer algo maior. Hoje a sala de aula já dá um pouco mais de subsídio do que um cursinho, do que antigamente se fazia, mas o cursinho ainda é uma ideia do pai que não teve antigamente o seu cursinho, agora ele dá para o filho aquela oportunidade de fazer. Acontece ainda isso? Acontece, sim, mas assim, o que a gente tem que levar em consideração é que a educação está democratizada. Então, muitas vezes, o pai tem na cabeça dele que o aluno precisa estar no cursinho de inglês porque ele não teve essa oportunidade, e ele basicamente empurra o filho para o cursinho e ele obriga o filho a ir lá. Isso acontece, alguma outra vez acontece. Porém, com a possibilidade que a gente tem de aprender novos idiomas, aprender qualquer coisa, para falar a verdade, na internet, seria muito bom se os pais pudessem instigar os alunos instigar os seus filhos a buscarem conhecimento em outras línguas, para até a pessoa se identificar com o inglês. É claro que se ela abrir o YouTube, por exemplo, se ela for ler um artigo, se ela fazer qualquer pesquisa, ela vai encontrar muito mais conteúdo em inglês, porque independente da língua que o conteúdo foi produzido, ele vai ser alguma hora traduzido para o inglês, pelo fato dela ser essa língua universal. Então, se o meu filho, vamos dizer hoje, ele joga jogos em inglês, ele assiste vídeos em inglês, ele assiste séries no Netflix em inglês, quer dizer que ele vai ter essa necessidade natural e não vai ser uma coisa imposta pelos pais, entendeu? Agora, se a pessoa ela não gosta mesmo, ela não... Isso aconteceu comigo também. Meu pai também tentou me empurrar num curso de inglês. Porém, eu era aquele aluno que não gostava do inglês na escola, eu ia mal na matéria, não assistia nada em inglês, eu não tinha esse contato com o conteúdo em inglês. A partir do momento que eu fui, eu tô gostando dessa série aqui, dessa banda aqui, desse jogo aqui, eu vi que eu precisava do inglês para conseguir passar de fase, para conseguir entender a série, conseguir entender o livro, conseguir entender isso, aquilo.
Interessante ver que a necessidade se cria também no meio em que a criança vive, o jovem adolescente já está vinculado com o inglês e o curso vem auxiliar. Então, que bom que a gente tem essa visão de que o pai realmente coloca para o filho a oportunidade e o filho aproveita mesmo essa oportunidade. Isso. Não acaba sendo nada como uma obrigação. Quando vem dele, quando vem a necessidade dele, fica muito mais fácil. Até nós somos adultos, a gente não faz uma coisa de tão bem grado se a gente não vê a necessidade naquilo. Exatamente. Sobre essa questão de ter uma facilidade, às vezes, de aprender e fazer uma coisa de bom grado, né? Como a gente estava falando agora há pouco, existem algumas barreiras dentro do aprendizado que impedem a criança de sentir prazer no aprendizado. Particularmente, eu não acredito que tem gente com a propensão de aprender uma língua, idioma, que alguém aprende mais fácil que a outra pessoa. Porque é o seguinte, como nós tínhamos falado da democratização, tem até o lance da globalização. Então, se a pessoa ela quer ter esse momento de imersão, ela consegue hoje. Então, a gente pensa assim, não, porque o meu filho, ele aprendeu a falar lá com uns 2 anos e meio, 3 anos. Então, o inglês, geralmente, eu vou levar mais ou menos 3 anos. 2 anos e meio, 3 anos. Eu digo assim, pro meu aluno que ele chegou zerado, ele não sabe nada, ele vai demorar mais ou menos isso. Porém, o meu caso foi que eu não tinha tido curso de inglês, eu fiz 1 ou 2 meses, quando eu tinha uns 10 anos, eu desisti, porque eu estava sido forçado. Mas quando eu peguei o gosto da coisa, eu tinha tanto contato com o inglês, com as coisas que eu fazia, que eu gostava de fazer, com o meu momento de diversão, que quando eu entrei no curso eu estudei em 1 ano, e em 1 ano eu virei professor. Em 1 ano. Então, eu não posso dizer que eu tenho uma facilidade maior que o meu próximo, porque a minha facilidade foi o momento de exposição, as horas de exposição, a língua que eu tive a mais do que o meu colega. Olha que interessante, né? O professor Kelvin está comentando uma coisa que muitas pessoas falam, quanto mais tempo tu treinar alguma coisa, mais fácil tu vai aprender. Exato. E aí tem aquela teoria das 10 mil horas, ou como é que, acho que é isso, né? Sim, são 10 mil horas é a perfeição, né? Isso, tu atinge a perfeição com 10 mil horas fazendo alguma coisa, então tu se torna expert naquilo. E o inglês não chega a ser uma coisa diferente, né? Então tem muito a ver com a dedicação, o empenho, baseado naquilo que tu tá querendo fazer. E fazer com vontade também, né? Achar que aquilo vai valer a pena, fazer com disposição. E isso vale para qualquer coisa, né? Fazer com bastante disposição. Quanto ao modismo de fazer cursinho de inglês, que tem que fazer, se eu não fizer eu vou ficar fora da moda, todos os meus amigos estão fazendo. Tu acredita que existe, professor Kelvin, isso de muita gente se inserir num curso de idiomas ou querer aprender uma outra língua só porque tá todo mundo fazendo? Existe, com certeza existe. Tem aquela teoria de manada, a teoria da manada, né? Que a velha Maria vai com as outras, né? Então existe o modismo, é claro, dos alunos. Meus amigos todos estão no inglês, eu estou para trás porque eu não estou aprendendo inglês e tal. Porém, eu vou falar uma coisa assim que pode até assustar os ouvintes, assustar o pastor, mas eu acho que daqui a alguns anos a escola de inglês nem vai mais existir. A gente vai ter escolas bilíngues, a gente tem a própria democratização do aprendizado, onde é que o aluno ele consegue ter professor na palma da mão dele, professores nativos por um preço muito barato. Ele consegue encontrar conteúdos gratuitos por toda a internet, com aulas, com professores muito bons. Eu digo para os meus alunos que o YouTube tem professores melhores que o YouTube é o melhor professor que eu mesmo. Às vezes eu digo, tem uns que se assustam, né? Mas é verdade, sabe? Eu particularmente também aprendi muito, muito, muito com o YouTube. Então eu acho que vai muito da escola e dos pais criar essa autonomia no aluno, criar essa responsabilidade dele ir atrás do próprio conhecimento. Então ele não vai ir para o cursinho, não vai estudar o inglês porque é um modismo, mas sim, primeiro porque ele está sentindo a necessidade e segundo porque ele encontrou a melhor maneira de aprender do jeito dele, no tempo dele, do jeito que ele gosta, através da internet. E até tem alguns modismos que vêm bem de encontro a isso que tu estava falando, né? Quando a gente faz algo que é bom, mesmo que é modismo, continue fazendo. Claro. É que nem uma alimentação saudável, é que nem exercício físico, é que nem o costume de tomar água, né?
faça isso, mesmo que é por modismo, mas vai ser bom. Com certeza. É um modismo bom. É um modismo eu acredito que seja bom, sim. Exatamente. Existe o espaço de aprendizagem do curso de inglês nas escolas de idioma. Existe o espaço de aprendizagem da escola regular. Porque não tem como fazer numa escola regular tirar alunos mais desenvolvidos e menos desenvolvidos, que é o ideal de alguns filósofos da pedagogia e da educação, que cada um tem o seu processo de aprendizado independente, né? Que não precisa se travar e não sejam forçados a fazer. Mas a escola de idiomas permite que se façam grupos que são grupos nível 1, nível 2, nível 3. Né? E dentro da escola regular isso não acontece. Tu vai ter o aprendizado do 5º ano, o aprendizado do 6º ano, o aprendizado do 9º ano, do ensino médio, que preparam, e a gente pode ter certeza, o suficiente, né? É aceitável, é bom, é suficiente para um teste de Enem, por exemplo. Né? Sim. A questão do curso de inglês, ele ter turmas com menos pessoas, menos alunos, ela não muda muita coisa porque os alunos a turma continua sendo heterogênea. Então mesmo no curso de inglês, sei lá, com 10 alunos ou até menos, a turma ainda é heterogênea. Ainda tem aquele aluno que se destaca, aquele aluno que tem mais dificuldade. A única diferença que eu imagino assim do Brasil ter criado a questão da escola de inglês, porque se a gente for para a Europa, por exemplo, não existe. Os alunos aprendem inglês, eles ficam fluentes na escola regular. A diferença é que o inglês, a língua estrangeira, ela não é só aprendida, mas ela também é adquirida. Então, por exemplo, com a matemática, com a geografia, com a história, é um conhecimento que tu vai estudar e tu vai aprender. Tu vai atrás, tu aprende. Porém, uma língua estrangeira, tu tem que aprender as regras da gramática, aprender os detalhes dela, mas também tu tem que adquirir ela. Adquirir, que eu digo, é o método da imersão. Por isso que na Europa dá muito mais certo, porque os alunos eles estão aprendendo na escola, os professores falam 100% inglês, até porque 100% dos professores são fluentes. No Brasil, na escola pública, 15% apenas dos professores da língua estrangeira são fluentes nela. Então, eles vão para a escola, os professores falam inglês, eles são fluentes. E quando eles saem da escola na Europa, eles vão assistir uma TV, eles podem assistir em inglês se eles quiserem. Eles vão... É claro que a gente tem países com a língua inglesa como língua nativa, por exemplo, a Inglaterra. Mas eu, por exemplo, viajei para a Bélgica e todo mundo, 99,9% da população era fluente, por mais que a língua nativa deles era o holandês, ou o francês, ou o alemão. Então, eu acho que isso é uma das grandes barreiras que impede o nosso aluno da escola regular aprender o inglês e virar fluente dentro da escola regular. Por isso que surgiu essa necessidade que foi suprida pela escola de inglês. Agora, que está uma nova tendência, a questão da escola bilíngue, que daí nós vamos ver se vai conseguir resolver esse problema. Mas que legal então, professor Kelvin. A conversa é muito legal aqui, a gente percebe que tem muito assunto para falar. Nós temos aí o assunto, ele não se extingue por aqui, a gente pode fazer vários momentos aí que a gente pode conversar de novo sobre o assunto. E agradecer a presença, acima de tudo, né, a disponibilidade de estar aqui e conseguir participar desse nosso programa de entrevista. Obrigado pela presença, obrigado pelas contribuições bem pertinentes, todas as tuas ponderações a respeito do assunto, e eu espero te trazer de novo aqui, de repente, para cantar, quem sabe? Quem sabe. Fazer umas dicas de música, né? E ficamos aí também à disposição, o Colégio Concórdia, para poder receber de quem está nos ouvindo dicas, perguntas, ideias de mais entrevistas que a gente pode fazer e trazer para vocês um pouco mais esse conhecimento. Então, obrigado para quem está nos ouvindo e até nossa próxima entrevista. É isso aí, muito obrigado pela oportunidade. Espero que os ouvintes puderam entender mais ou menos o que a gente conseguiu falar aqui. E é isso, obrigado pela oportunidade.